Porque as pessoas começam a dizer que a culpa é de quem não se planejou. E aí é muito importante a gente saber que se uma pessoa até os 20 e poucos anos não consegue não faz um planejamento, ela vai sofrer todas as consequências de não ter feito um planejamento. Ela vai carregar essa carga, ela vai sofrer, mas ela não tem culpa. A etapa do planejamento é a etapa onde a gente menos tem pressão emocional e é a etapa que mais causa problemas emocionais ao longo das outras. Porque tem dois tipos de você fazer o planejamento, duas formas de você fazer um planejamento, pelo menos. Na etapa de planejamento, o que acontece no planejamento? Tem muita gente que nessa etapa não faz nada antes de começar a estudar. A pessoa simplesmente começa. Ela pega os materiais que ela tem e já começa a estudar. Aí no meio do caminho da preparação, ela já entra na preparação. No meio da preparação, ela começa a sentir falta das coisas, né, dos recursos, e vai atrás. Poxa, eu tenho que arrumar alguma forma de corrigir as minhas redações. Poxa, eu tô com dificuldade nessa matéria, não tem como tirar as minhas dúvidas e tal. E então, por não fazer o planejamento, a pessoa tem problemas na preparação propriamente dita. Observe que nessa primeira etapa a pessoa não teve nenhum gatilho negativo, assim, nenhum gatilho que tira o controle emocional. Mas tem gente que já passou por essa situação de reprovação uma vez e entende que precisa se planejar. Mas a pessoa não consegue se planejar. E aí ela não consegue se planejar e começa a ficar frustrada. Ela começa a compartilhar esses sentimentos, começa a ter comportamentos de quem não tem planejamento, ou seja, faz cada coisa num dia, num horário, e comenta com os outros, e aí começa a receber gatilhos negativos externos. Porque as pessoas começam a dizer que a culpa é de quem não se planejou. E aí é muito importante a gente saber que se uma pessoa até os 20 e poucos anos não faz um planejamento, ela vai sofrer todas as consequências de não ter feito um planejamento. Ela vai carregar essa carga. Ela vai sofrer. Mas ela não tem culpa. Por que ela não tem culpa? Você sabe por quê? Eu ia fazer essa pergunta agora, eu tô prestando atenção, tô assim. Por que ela não tem culpa? Porque o nosso cérebro, ele tem um processo de formação. Ele é uma das últimas partes do nosso corpo a ficar pronta. Então tem muita gente que entra na fase adulta, passa dos 17, 18, até os 21, 22 anos, sem ter o cérebro completamente formado. O cérebro não chegou no ponto que ele tem todas as habilidades, todas as estruturas formadas para fazer tudo que o cérebro é capaz de fazer. A última parte, uma das últimas partes que se forma é o lobo frontal, que é justamente a parte do cérebro responsável pela habilidade de planejamento. O que é planejamento? É você conseguir enxergar ações que você precisa cumprir ao longo de 1 mês, 2 meses, para alcançar um objetivo. Tá? Tem estudos que mostram que... Tem um estudo, eu esqueci o nome do médico agora, mas ele fala sobre potencial cognitivo. Depois tem que procurar no Google. Potencial cognitivo. Depois eu vou olhar o nome do médico. Ele faz um estudo sobre a capacidade de planejamento e de resolução de problemas das pessoas ao longo da vida. E no estudo dele, ele conclui que uma pessoa consegue fazer planejamentos de 1 ano, acima de 1 ano, a partir dos 30 anos de idade, em média. Ou seja, ele conclui que é muito difícil uma pessoa com menos de 30 anos conseguir fazer um planejamento de médio prazo. Uma pessoa que está ali com seus 20, 21, 22 anos, ela consegue fazer um planejamento de algumas semanas.
Tem várias áreas que já entenderam isso e já estão aplicando. Por exemplo, na área de tecnologia, de desenvolvimento de produtos de tecnologia, existe uma forma de desenvolver produtos de tecnologia que é diferente da forma de desenvolver, por exemplo, um avião. O ciclo de desenvolvimento de um avião demora 5 anos, desde o dia que tem-se a ideia do avião até o dia que sai o primeiro avião fabricado. E para fabricar um avião é coisa tipo assim de 6 meses, né? São 4 meses e meio são 4 anos e meio só preparando. Só que o jeito de fazer um avião é diferente do jeito de fazer, por exemplo, um aplicativo de celular. E aí o pessoal da engenharia de computação, de tecnologia, desenvolveu uma metodologia para desenvolver aplicativos que levem em conta essa limitação do nosso cérebro, que eles quebram todo o desenvolvimento em ciclos de 2 semanas. Então, olha só, se para desenvolver aplicativos tipo as coisas que o Google faz, que o Facebook faz, que a gente faz aqui no quadro, as pessoas criaram uma metodologia toda complexa para garantir que os ciclos vão durar no máximo 2 semanas. Por que para passar no vestibular eu posso sair fazendo de qualquer jeito e achar que eu, que nunca fiz um planejamento, vou conseguir fazer? Muita gente que já passou por esse processo e foi reprovado no vestibular paralisa no início do planejamento, não consegue se organizar, não busca a ajuda de ninguém para se organizar e simplesmente repete mais um ciclo de estudar desordenadamente. Mas é porque a pessoa não conhece o funcionamento do próprio cérebro. Mas, professor, como fazer para não entrar nessa bolha aí, que aí parece que você entra e aí você vai só meio que acumulando cada vez mais descontrole mesmo, né? Nos estudos. Como fazer para não entrar nessa bolha? Como, por exemplo, a pergunta é: como montar esse planejamento? Aí, a gente tem eu vou explicar tintim por tintim. Tá. No Você na Universidade Pública, tem algumas aulas já no YouTube do quadro, é só a pessoa clicar lá e procurar cronograma de estudos, horário de estudos, organização de estudos que ela acha. Então não vou aprofundar muito aqui não. Mas a conclusão é que a pessoa deve buscar alguém mais experiente para montar isso para ela, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, no mundo corporativo, eu trabalhava numa área que chamava planejamento estratégico. Essa área tinha 40 pessoas, todas elas formadas nas melhores universidades públicas, e os gerentes todos tinham mestrado em administração, a maioria fora do Brasil, para mostrar a importância do planejamento. Então, uma pessoa que está começando a preparação vestibular, ela ainda não desenvolveu a capacidade de fazer isso. Ela pode desenvolver. Ela pode não ter desenvolvido por questões fisiológicas, pode não ter desenvolvido por falta de prática. Se ela tiver ainda nos 20, 21 anos, ela não vai conseguir fazer mesmo por causa da fisiologia. Se ela tiver com 23, 24, ela consegue aprender, né? Mas demora muito tempo. Então a melhor maneira é pedir a alguém para fazer. Aqui no quadro a gente entrega pronto para a pessoa. A pessoa entra na plataforma, ela só tem que seguir uma ordem. E tem ainda o tutor pedagógico que conversa com a pessoa assim que a pessoa se matricula e faz essa organização do horário de estudos, que é uma organização de mais curto prazo, que a cada 2 semanas, olha só, igual na engenharia, né? Igual no desenvolvimento de aplicativo. A cada 2 semanas, a pessoa tem uma conversa com o tutor pedagógico para fazer uma avaliação e uma atualização, ajustes. Porque esse planejamento, ele não é fixo? É isso? O planejamento, ele tem que ser dividido em 2 partes. O cronograma, que é a ordem dos assuntos que você vai estudar, e os materiais que você vai usar para estudar, e a rotina que a pessoa vai seguir. A sequência dos assuntos, o cronograma, não muda, porque ela tem que ser feita para otimizar o aprendizado. E existe uma relação de dependência entre os assuntos. Então, você tem que colocar os assuntos numa ordem de dependência. Não faz sentido mudar a ordem. Você pode passar mais rápido por um assunto e tal. Mas os materiais, pode ser que tenha uma mudança no meio do processo. Por exemplo, se um aluno está estudando e vê que está com dificuldade mais em matemática, pode ser que, no caso, por exemplo, nosso tutor tem que orientar para ele estudar um material mais introdutório, para ele construir a base e conseguir seguir em frente. Então, o material
em princípio, é o mesmo, mas vai se ajustando no final. Tem para tirar as dúvidas também, né? Porque a pessoa tem muita dúvida no meio do processo. E o horário de estudos, ele tem que ser revisto. No início, ele vai ser revisto uma vez a cada 2 semanas. A pessoa tem que seguir durante 2 semanas, depois rever. Mas ali no meio, na preparação propriamente dita, a pessoa vai fazer uma revisão do horário de estudos uma vez por mês. Mas não é por questão de adaptação. É porque a pessoa já se adaptou, mas ela pode ter adiantado em algum assunto, em alguma matéria, e fazer um balanceamento. Rebalanceamento? Nem sei se existe essa palavra. Deixa eu ela pesquisar. pode balancear, readequar lá o seu horário. Mas aí, então, vamos fechar aqui na parte de planejamento. O que pode fazer a pessoa perder o controle emocional no planejamento? Ela ficar paralisada, porque ela não sabe fazer o planejamento e não pedir a ajuda de ninguém. Muita gente trava nessa parte, porque a pessoa não conseguiu se organizar, ela fica paralisada, ela vai ver Netflix e acabou. Ela fica levando aquilo o ano inteiro. E a pessoa ficar preocupada, porque ela já viu que, poxa, o ano passado foi sem planejamento, esse ano eu não tô conseguindo fazer, eu vou me ferrar de novo. Aí ela começa a ficar com problema, né? E nessa hora é muito comum aparecer os especialistas e falar assim, não, é só uma questão de acreditar, faz isso aqui que vai ser mais fácil. Aí sempre aparece uma muleta de coisas mais fáceis para fazer, né? Tipo, ler a matéria e fazer resumo teórico. Aí a pessoa, tá bom, então eu vou ler todas as matérias, vou assistir todas as aulas, fazer resumo teórico. E ela acha que isso é suficiente. Muita gente confunde o planejamento com fazer um horário de estudos, né? Então tem muito cursinho que vende assim, aqui você vai ter o seu cronograma, e quando na verdade o cronograma é uma grade de horário. Tem uns que vão mais além, que falam assim, aqui nós vamos dizer o assunto que você precisa estudar em cada semana. Por exemplo, se eu quisesse passar em medicina, não funcionaria para mim. Em matemática, não. Por quê? Porque eu não preciso ficar uma semana estudando cada coisa, sabe? Tem assunto em matemática que eu vou adiantar muito rápido. Mas biologia tem assuntos que as pessoas normais vão passar uma semana estudando que eu talvez precise de 2.